a denominação exata neste momento é pré-candidato ou pré-candidata, uma vez que a legislação eleitoral só permite que eles se declarem como candidatos e peçam votos expressamente depois do registro da candidatura. Como nós estamos há mais ou menos 8 meses do período do registro da candidatura, por enquanto, eles só se declaram como pré-candidatos e devem agir como tal. É importante nós frisarmos isso. Neste momento, ninguém pode diretamente pedir votos. Eles podem defender as suas ideias, eles podem externar algumas opiniões, mas ainda não é permitido que eles peçam votos, sob pena de cometerem um ilícito eleitoral que poderá prejudicá-los lá na frente. E interessante sobre essa questão da pré-candidatura, Leda, que o próprio presidente, que em tese será candidato à reeleição, neste momento ele é um pré-candidato. Mesmo estando no cargo, ele não pode externar esse desejo de contar com determinados votos, com os votos daqueles que concordem com os seus ideais. Ele é meio bocudo, né? Então, não sei se ele vai conseguir não falar sobre isso até lá, né? Faltam 8 meses para ele poder falar isso. Exatamente, exatamente. Porque o Moro já está quase falando, né? O Moro ficou subitamente tão falante que eu nem sabia que ele falava, agora eu estou convencida de que ele fala muito, né? Porque agora ele acha tudo, tem uma opinião formada sobre tudo, como diria Raul Seixas. Ele tem opinião assim total. O Mandetta desistiu, mas a Simone Tebet parece que vai entrar, né? Sim. Em relação ao presidente, o registro da candidatura será feito em julho, a campanha começa em agosto. Então, mais ou menos 9, 8 meses, o período de uma gestação quase. Em relação ao Moro, ele já age como pré-candidato, o partido ao qual ele está vinculado, inclusive fez um lançamento da pré-candidatura. Veja a dificuldade que a legislação eleitoral impõe, uma vez que é necessária uma celebração para o pré-lançamento ou para o lançamento da pré-candidatura. E o MDB anunciou hoje que lançará a Simone Tebet. Confesso que eu ainda vejo como um balão de ensaio, conhecendo o MDB, conhecendo os passos habituais do MDB, pode ser que ela seja colocada em algum momento como vice de alguém, ou até seja tolhida da sua candidatura. Eu acho que muita água vai rolar ainda, né? Ainda não tem nada... Quer dizer, definido mesmo tem o Lula, o Bolsonaro e o Moro. Exatamente. Acho que dos três, nenhum arredará o pé. O PSDB tem todo esse imbróglio que precisa ser resolvido. E em relação àqueles partidos tidos como mais pragmáticos, mais próximos ao centrão, eu acho que muita coisa pode acontecer. O PSD do Kassab com o Rodrigo Pacheco, o próprio MDB com a Simone, o Daciolo. O Daciolo é pré-candidato também. Exato. Hoje, inclusive, ele pontuou, acho que saiu uma pesquisa da Paraná Pesquisas, que ele pontuou mais que o Moro, né? Ele é o terceiro colocado nesse momento. Ele é o terceiro colocado. Eu acho bem divertido isso, porque as pessoas não levam o Daciolo a sério, mas na eleição passada, na eleição que elegeu o Bolsonaro, ele teve mais votos que o Álvaro Dias, não teve? Teve mais votos que o Álvaro Dias, que a Marina, bem próximo a superar o Geraldo Alckmin, superou a Marina. Então porque o Brasil, você não acha que tem um certo esnobismo? Tem um certo esnobismo, né? Uma coisa meio assim, Daciolo, sabe? Uma coisa meio assim, deixada de lado pela grande mídia, os grandes comentaristas políticos. Eles falam das candidaturas, das pré-candidaturas, e ignoram Daciolo. Mas você vê, eu não tinha visto essa pesquisa da Paraná Pesquisas, mas é interessante que ele esteja na frente do Moro, né? Sem dúvida. É uma coisa curioso, o que eu falo é curioso, é inusitado, digamos. Sim, né? sim. Primeiro que ele tem um recall das eleições de 2018. Independentemente da forma como a grande mídia o encare,
ele tem um recall eleitoral sólido das eleições de 2018. E um segundo aspecto diz respeito à dinâmica dos nossos eleitores e à dinâmica até da forma como a mídia ou até os cientistas políticos interpretam determinadas candidaturas. Eu vou fazer um paralelo, sem nenhum demérito, entre o Daciolo e o Tiririca. As pessoas acham perfeitamente razoável que o Tiririca, candidato a um cargo legislativo, tenha 1 milhão de votos. E não acham razoável que o Daciolo, como candidato à presidência da República ou a qualquer cargo executivo, pontue de forma razoável. É engraçada essa interpretação, né? Por que no legislativo, e o legislativo é tão importante quanto o executivo, isso é aceitável, e no poder executivo isso não é aceitável? Ele acaba sendo encarado como um outsider ou até como uma piada, a candidatura dele. Eu acho que é um snobismo mesmo, um preconceito. Eu acho que, de modo geral, as pessoas são muito preconceituosas, porque quando elas fazem críticas, elas também não criticam só ideias, ou principalmente ideias, elas criticam jeitos, gestos, o pão com leite condensado, a sandália Raider, entendeu? Queriam que o Bolsonaro usasse Prada, entendeu? Não combina com ele não vai usar nunca, entendeu? Não é? Se você gostar ou não gostar da grife Prada, ele não está nem aí. Exige cada um é do jeito, né? Eu preferia que as pessoas discutissem ideias, né? Ficaria mais razoável. Né? Exatamente. E é uma coisa um pouco do nosso eleitorado. O brasileiro como um todo, ele olha para os aspectos pessoais do candidato, ninguém lê. É uma exigência da legislação eleitoral, o plano de governo, e duvido que uma parcela considerável dos eleitores faça a leitura do plano de governo e se apegam aos aspectos pessoais. E mais do que isso, o nosso eleitor, ele primeiro se apaixona, primeiro ele cria uma identidade com aquele candidato para que ele depois ache no candidato razões que justifiquem a sua escolha. É um processo inverso na cabeça do nosso eleitor. Primeiro eu escolho, depois eu descubro por quê. É muito louco isso, é uma coisa... E quando nós olhamos para todos os processos eleitorais, funciona dessa forma. Independentemente do viés ideológico, independentemente de qualquer coisa, funciona assim. Eu escolho aquela pessoa, depois eu vou descobrir o porquê. Seja no plano de governo, que poucas pessoas fazem, seja numa suposta bandeira ideológica, seja num único aspecto que ele tenha defendido, independentemente de todos os outros. É uma coisa engraçada. O eleitor brasileiro precisa ser estudado. Precisa mesmo. Porque ninguém... Se vê nos próprios debates, primeiro eles são de madrugada, né? Muito tarde, o trabalhador não está assistindo porque... Segundo, são chatos, porque tem uma enormidade de candidatos, as regras são muito rígidas. E terceiro, não há discussão de ideias. Né? Há uma discussão de ofensa, dizer uma coisa você não fez, você roubou, não roubou, mas não tem uma... Né? Eu vou fazer isso, vou fazer de tal maneira, eu acredito nisso. É uma coisa muito estranha, realmente. Os candidatos se portam de uma maneira estranha e nós, eleitores, também. Eu, por exemplo, vou confessar agora uma coisa, eu nunca li um programa de governo de ninguém. Né? Como é que eu estou votando esse tempo todo? Né? Exato. Porque estou votando nesses pequenos pedaços de ideias que são veiculados. Fragmentos, né? Nós compramos fragmentos eleitorais. Fragmentos, é verdade. E sobre as suas ponderações, acho que 2 aspectos. Primeiro, na era das redes sociais, agora com as redes sociais, os debates estão ainda mais engessados. Porque os principais candidatos ficam com medo de virarem meme. Então, eles não têm... Pode reparar, nas eleições das grandes cidades, os candidatos mais bem colocados, eles têm uma postura ainda mais rígida, evitando essa questão do meme, que determinadas colocações ou determinada postura acabe virando um meme.
Em relação ao plano de governo, não foram poucas as vezes que eu vi eleitores do candidato eleito criticando a postura dele, e depois alguém diz, olha, mas isso estava no plano de governo desde o primeiro momento. E é uma coisa maluca, né? O que nós falávamos. Está no plano de governo, ele diz que fará aquilo, por conta dessa questão dos fragmentos, as pessoas acabam não tendo acesso àquilo. O próprio candidato acaba não divulgando isso, porque, às vezes, medidas indicadas no plano de governo não são populares, são medidas impopulares, e quando ele faz, os próprios eleitores reclamam, sem terem direito a isso, porque estava ponderado lá desde o registro da candidatura. É verdade. E não se pode confiar nos fragmentos, né? Porque o fragmento também é divulgado de acordo com o que interessa, né? Sem dúvida nenhuma. O que interessa ao candidato, o marketing do candidato. Porque é evidente que o marketing está trabalhando já desde agora, né? O Moro já mudou a voz, já mudou a postura, já mudou a posição do ombro, já mudou a roupa, já mudou o jeito e o gesto. Você disse sobre o Moro, ele pode ver que ele suavizou até as vestimentas. Ele usava aquele terno preto com a gravata preta, ele já coloca uma gravatinha colorida, e os marqueteiros já estão trabalhando. Isso é fato, isso é fato. Uma campanha presidencial é uma campanha que absorve, que envolve um volume muito grande de dados, um volume muito grande de informações. Você precisa tocar milhares de pessoas, milhões de pessoas. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!